Bom dia, igreja. Bom dia. Quantos estão felizes com o Senhor? Diga amém. Amém. Aleluia. Antes de compartilhar com os irmãos a mensagem desta manhã, eu quero trazer notícias da nossa amada e querida pastora Dulce. Amém. Amém? Irmãos, é algo assim muito maravilhoso que a gente tem observado, né? O que Deus tem feito. Porque da forma como ela entrou dentro daquele hospital, até como ela está hoje, a gente entra dentro do CTI e ouve ela falar as coisas, mas eu fico mais rindo e bobo, né? Do que atendendo ao que ela pergunta, ao que ela quer saber, porque é realmente algo assim que não tem explicação, né? É realmente algo de Deus, porque ela, desde que ela fez a traqueostomia na sexta-feira retrasada, né? Nós tínhamos uma expectativa difícil pelo nosso histórico, né? E o fato de fazer uma traqueostomia pode significar uma forma diferente de fazer a mesma coisa, mas no mínimo significa que vai demorar um pouco mais para ela sair do CTI, né, da UTI cardiológica. Mas realmente nós fomos contrariados nisso, porque quando já foi no domingo, ela já havia acordado, né? E nós temos essa semana, cada dia, nós temos percebido que ela tem melhorado cada vez mais, né? Os médicos, quando foi na segunda-feira ou terça-feira dessa semana, eles disseram que que eles estavam muito otimistas em relação à melhora dela e que tudo indicava, né, se ela continuasse naquele ritmo ali, que eles iriam fazer uma mudança, que é tirar a cânula de silicone e colocar uma outra cânula de alumínio, né? Quem da área tiver aí, eu estou falando errado aqui, não é o termo, é isso? E aí coloca outra cânulazinha de alumínio, que aí essa cânula é que dá condições para a pessoa sair do ambiente da UTI e ir para o quarto, né? É como se fosse um caminho que se faz, né? Quando ontem eu estava lá com ela, estive algumas horas com ela ontem, na verdade durante a semana, por conta da própria agitação dela, né? Agitação por conta do remédio, agitação por conta do quadro, agitação pelas intervenções e agitação porque é ser humano, né? Afinal de contas, depois que ela acordou, 24 horas deitada numa cama, né? Todo mundo te furando e aquela obstrução na via nasal, né? Na via aérea, e todo esse desconforto realmente traz muita inquietação. E os médicos autorizaram que a família pudesse estar mais próximo. Então nós não estamos mais restritos ao horário de visita, né? Mas nós podemos ficar o dia todo com ela, né? Dentro da nossa possibilidade também, cada um tem aí as suas necessidades, né? Suas demandas. Mas isso é um sinal muito bom, porque se ela estivesse num estágio de extremo risco, eles não permitiriam que a gente ficasse ali, muito menos que dormisse com ela ali, né? Então, eu já passei uma noite, a Haroldo também já passou uma noite com ela, né? Ontem eu cheguei lá já no final do dia, encontrei o respirador no canto, assim, né? Ela apenas com outro tubozinho, assim, de oxigênio, que é realmente o processo de transição. Os outros equipamentos, né, da B-Braun, aquelas maquininhas, todas desligadas, né, os parâmetros tudo em ordem, né, pressão 12, 11, né, sempre aí 12
por 8, 11 por 6, enfim. Dentro desse quadro, os médicos estão avaliando outros parâmetros. É uma paciente de risco. O médico ontem entrou lá para falar, né? Em que ele falou: olha, dona Dulce, a senhora precisa ter um pouco de paciência, porque a senhora entrou aqui de uma forma muito difícil, né? Com tudo indicando uma piora, mas na verdade a senhora veio melhorando dia após dia, né? Então, irmãos, isso aí é a vontade do Senhor que está aí se cumprindo na vida da pastora, né? Deus é soberano e nós precisamos continuar orando e intercedendo. Existem outros assuntos que eu não vou compartilhar com a igreja, né? Isso eu estou falando por quê? Porque tem gente que pergunta: pastor, fala a verdade, o que está acontecendo? Como se a gente não estivesse falando a verdade, né? Mas a verdade é que existem assuntos que a gente não sabe, né? Eles especulam, falam muita coisa, então não tem por que compartilhar isso. Mas é necessário que nós continuemos orando e intercedendo, porque os médicos têm falado a respeito de alguns assuntos, né? E a gente precisa, e todos esses assuntos de respeito a quê? A melhora dela, né? Uma melhora contínua, uma melhora que seja definitiva, né? Para que ela não haja uma reincidência para o que houve, né? Então, irmãos, eu agradeço o carinho da igreja, as orações, né, da igreja, mas vamos continuar orando, vamos continuar intercedendo, porque eu creio que a vontade do Senhor vai se cumprir, né? Se aprove a Deus sustentar a pastora até hoje, sustentar ela até o dia de hoje, amém? Então, só para completar, estou há uma semana para fazer isso, mas esqueci e, enfim, ela fez uma transfusão de sangue, foram 2 bolsas que ela fez, e a clínica de hemoterapia pediu para que pudesse pessoas voluntárias para doar sangue, repor essa quantidade que foi ali dada para ela. É claro, né? Não vamos nos limitar a 2 bolsas, né? Mas até porque é sempre muito necessário e sempre está em baixa, sobretudo agora no período de janeiro, que é férias, e fevereiro, que é período de carnaval. Então, são áreas que precisam muito. Então, cadê o diácono, obreiro? Aqui. Tá com as guiazinhas, dando o endereço, tudo certinho. Quem pode estar indo? Levante a mão. Aqui, aqui na frente tem, do lado de cá, a irmã ali. Mais para trás tem alguém. Tem mais 2 irmãos, uma irmã ali atrás. Na galeria tem alguém? Tem o Rubens ali, tem outra jovem lá em cima também. Tem 2 pessoas aqui em cima. Alguém sobe para poder entregar a eles. Vamos orar? Vamos orar mais uma vez? Levante-se do seu lugar. Vamos, como temos feito todas as vezes, orando e intercedendo pela pastora. Vamos mais uma vez interceder, né? Pastores amigos ligam, perguntam, né? A Rosana, que está aí já está na Itália, né? Vem acompanhando dia sim, dia não, ligando. Pastora Vilma, de Brasília, outros pastores também de lá, daqui do Rio, de São Paulo. Nós vamos orar, vamos interceder, porque Deus está cumprindo a sua vontade na vida da pastora, amém? Irmãos, quando eu falo isso, eu digo por quê? Porque não há nada que aconteça na nossa vida que não esteja dentro do propósito do Senhor Jesus.
Às vezes, estamos para sofrer uma circunstância, que foi que a pastora acometeu a pastora. E Deus já sabia que isso ia acometer a ela. E Deus providenciou uma circunstância para que ela pudesse ser livre daquelas circunstâncias, né? Então, isso eu falo para que a gente possa ter cuidado no falar. Uma seta do inimigo. Foi uma intenção maligna. O inimigo tentou contra a pastora. Não, meu irmão. Nós estamos nas mãos do Senhor. Amém? As nossas orações é para que a vontade dele se cumpra. O inimigo é oportunista, ele lança seta. Às vezes a seta, por que é seta? Porque está distante, ele não pode tocar. Então ele está lá de longe vendo uma circunstância que traz instabilidade, traz insegurança, e aí é que a coisa acontece. É quando vem a seta para enfraquecer, para entristecer, para amedrontar, para trazer dúvidas, perguntas e tantas outras coisas, né, que acontecem, tanto na nossa vida pessoal. Poxa, eu estou sofrendo uma situação, o inimigo está investindo na minha vida. Não, meu irmão, você está em pecado? Você está vivendo uma vida de pecado? Não, você peca, mas você vai diante do Senhor e diz: Senhor, me perdoa, eu estou procurando fazer o que é melhor para a minha vida, errei, mas eu reconheço que eu preciso de Ti. Como é que está a sua vida? Porque isso vai determinar se o inimigo de fato está tendo lugar ou não. Se você está tendo uma vida de pecado, aí sim, meu irmão, você pode ter certeza que o diabo está fazendo a bagunça. Mas se não é isso, creia que o Senhor está sobre você. Amém. O Senhor está sobre a pastora que está lá. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, nós louvamos o Teu santo nome e Te glorificamos, porque Tu és um Deus que cuida, Tu és um Deus que guarda, Tu és um Deus que dá a direção, ó Pai, e Tu construíste esse caminho, para que a Tua filha estivesse naquele leito, naquele lugar. Senhor Deus, continua operando, continua agindo, continua guardando, continua trazendo livramento, Senhor Jesus, à Tua filha, Senhor. Tira, Senhor, todo o intento do inimigo, Pai, através de uma seta, através de qualquer oportunismo, Pai, mas que a Tua vontade, Senhor, se cumpra, ó Pai, na nossa vida, se cumpra na nossa família, se cumpra na vida desses médicos que estão ali, na vida daqueles enfermeiros, Senhor, daquela equipe que está ali, Senhor, e que se cumpra na vida da pastora, Senhor. Pai, mais uma vez nós louvamos o Teu santo nome e Te agradecemos por esse grande livramento que o Senhor está trazendo à vida da pastora, Senhor. Termina, Senhor Jesus. Nós concordamos, Senhor, com a Tua vontade, e nós concordamos dizendo: termina, Deus, a obra que o Senhor está realizando. Termina, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor começou, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga: amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Pegue a sua Bíblia, aproveite que você está de pé. Vamos lá abrir no texto de Romanos. Texto esse que trabalhamos muito no ano de 2017. Livro de Atos também, mas textos trabalhamos bastante. Vamos ler a partir do versículo 16 para não ficar quebrado aqui. Romanos capítulo 1. Eu falei o quê? Falei 16? Não falei, né? Romanos, capítulo 1, versículo 16, 17. Pois não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos repetir isso: o justo viverá pela fé. Amém? Glória a Deus. Então tome o seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós colocamos diante de Ti esta mensagem e Te pedimos, Deus, que ministre de forma profunda ao nosso coração. Ó Deus, que o entendimento, que o despertamento, que a Tua palavra que é viva, ó Deus, venha nos despertar, venha nos incendiar, venha, Senhor, nos fazer refletir a respeito do nosso andar, e que nós possamos, Deus, ser edificados dia após dia, Senhor. Ó Deus, assim como a luz da aurora, possamos brilhar até se tornar dia perfeito. Isso nós fazemos e Te louvamos. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. O tema que eu trouxe para essa mensagem é: olha como andas. A fé verdadeira são boas obras. Amém? Vou repetir. Olha como andas. A fé verdadeira são obras, são boas. A fé verdadeira são boas obras. Eu trago, irmãos, esse texto nessa manhã de Romanos, porque é um texto em que reflete a base da nossa vida cristã, a vida que é vivida pela fé, a vida que é vivida não apenas naquilo que cremos, mas também naquilo que fazemos. E no que tange aquilo que fazemos e aquilo que cremos, há de convir que existem algumas lacunas que nós constantemente precisamos preencher na nossa caminhada. Situações em que nós temos a convicção, mas quando partimos para o contexto prático, existe ali uma dificuldade, um andar trôpego. Existe ali, às vezes, até uma falta de confiança, uma incerteza, ou talvez aquilo que é mais comum. Existe uma desassociação daquilo que fazemos com aquilo que cremos. A convicção daquilo que cremos é muito maior do que a convicção daquilo que nós estamos fazendo. E quando olhamos para as Escrituras, observamos uma aparente contradição, enxergamos um aparente conflito entre o apóstolo Paulo, entre o apóstolo Tiago, que ambos tratam desse assunto de uma forma enfática, de uma forma tão importante para a nossa vida, trazendo esses princípios para um contexto prático, tirando o conceito e trazendo para o nosso dia a dia, ensinando a cada um de nós como que isso funciona. Como que isso funciona na nossa vida, como isso funciona na nossa casa, como isso funciona dentro de nós, como entender o que é a fé e como dar continuidade a esse princípio de fé. Mas quando olhamos ambos os textos, temos essa impressão, a impressão de que ambos apóstolos, um está contrariando a mensagem proferida do outro. Abra aí, dê continuidade, vire a página, capítulo 3 de Romanos, versículo 28.
onde o apóstolo Paulo, tendo dado continuidade à mensagem da justificação pela fé, no versículo 28, ele diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Vamos abrir em Tiago capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 24. Desculpa, gente, é porque a minha referência de Tiago é Hebreus. Então, quando eu vou procurar Tiago, eu abro em Hebreus, Tiago, Tito, Filemon, né? Hebreus, Tiago. Então, me perdi aqui, aí eu estava procurando Hebreus. Hebreus tinha sumido da minha Bíblia. É Tiago, capítulo 2, versículo 24. Tiago, capítulo 2, versículo 24, tá bom? Amém. Verificai que uma pessoa é justificada por obras e não verificai que uma pessoa é justificada por obras e não por fé. Ora, quando lemos ambos os textos, tanto de Romanos, capítulo 3, versículo 28, lemos o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 24, nós temos esta leve impressão, porque Paulo tende o seu discurso a trazer uma ênfase para a fé, enquanto que Tiago tende o seu discurso a trazer uma ênfase para as obras. E isso nós precisamos compreender, que a mensagem de um não desabona a mensagem do outro, não entra em conflito, não entra em desacordo. Pelo contrário, ambos estão anunciando uma mesma mensagem. Ambos buscam completar e falam uma única mensagem. A diferença é que quando o apóstolo Paulo fala, apóstolo Paulo anuncia a questão da fé, trazendo por ênfase a salvação. Então, a causa da nossa salvação é a nossa fé. É a fé e é por meio da fé que nós somos salvos. É ela, e somente ela, que traz sobre nós a garantia da salvação. Porque esta é a causa da nossa salvação. Já o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, quando traz essa ênfase, a ênfase que ele quer trazer é que as obras são as consequências da nossa salvação. Fé e obras, dos lados que precisam caminhar no mesmo compasso na nossa vida. Paulo nos fala que a razão de sermos salvos é a fé, e somente a fé. Tiago nos diz que a evidência dessa salvação são as obras.
E isso é tão conflituoso porque, para muitos, é necessário praticar alguma obra para ser salvo. E para outros, é necessário ter fé. E as obras não são tão relevantes assim. Por isso eu trago essa mensagem, irmãos, para que nós possamos refletir e compreender se no nosso caminhar, e não apenas no nosso entender, porque se olharmos para dentro de nós, olharmos para o caminho que nós estamos trilhando, nós vamos perceber que aquilo que pensamos, que aquilo que desejamos, que aquilo que ansiamos, não está muito bem de acordo. E é por isso que estamos na igreja, é por isso que fazemos questão do grupo de vida, é por isso que fazemos questão dos cursos Vida Cristã, o Casados para Sempre, para que você possa ordenar aquilo que você deseja, aquilo que há uma expectativa no seu coração, aquilo que a palavra diz, aquilo que há no intento, justamente com o caminho que você tem percorrido, para que haja um equilíbrio, para que você possa levar uma mensagem de fé para aquele que precisa ser salvo, para que você possa levar uma mensagem de obras para aqueles que já foi salvo, para que você não leve uma mensagem de obras para aquele que não é salvo, trazendo sobre ele o peso do pecado. Mas para que as pessoas possam experimentar, assim como o pastor José Luiz trouxe na semana passada, a graça de Deus que está sobre a nossa vida, a graça de Deus que está sobre a sua vida. E tanto o apóstolo Paulo quanto Tiago traz isso num viés muito prático, de uma forma muito didática, para que nós possamos compreender e entender o modo como nós estamos andando. Olha como andas. A fé verdadeira são boas obras. Muitos dizem que a salvação é só pela fé, mas a fé salvadora não vem sozinha. Ela se evidencia através das obras. Quando lemos, abra aí em Efésios, temos o texto de Isaías, quem quiser abrir em Isaías 53, mas vamos a Efésios antes. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém, irmãos? Olha o que o apóstolo Paulo, nesse texto de Efésios, está concordando com Tiago. E no versículo 10, ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela.
O apóstolo Paulo está justamente sintetizando isso, dizendo que a salvação, ela é pela fé. Mas somos salvos para andar nas obras que o Senhor tem para realizar nessa terra. Nós somos salvos para um propósito. Existe uma obra, meu irmão, que o Senhor espera que você realize. Existe uma obra, minha irmã, que o Senhor espera que você cumpra. A fé apenas, ela não conclui na nossa vida todo o projeto e todo o propósito de Deus para nós. A fé sozinha, ela não é autossuficiente para realizar a vontade de Deus na nossa vida. Nós fomos salvos para que agora então possamos andar em boas obras. Amém? Quando lemos ali em Gálatas 5, capítulo 6, capítulo 5 e 6, onde fala a nosso respeito, fala a respeito das obras que nós devemos realizar, devemos cuidar para não atender às concupiscências da carne, mas antes do texto diz: ande segundo o Espírito, para que não venhais a cumprir, não venhais a atender, não venha a saciar as concupiscências da carne. O nosso convite, irmãos, é para que aquilo que fazemos e aquilo que desejamos fazer seja uma coisa só. E isso, irmãos, eu compartilho com vocês. Porque, infelizmente, a gente observa com muita clareza pessoas que professam o nome do Senhor Jesus, que estão vivendo um pesadelo dentro de casa, mas que para ela está tudo bem. Pessoas que estão vivendo conflitos provocados por ela. A família está com problema, a família está em conflito. Ela pede oração na igreja, mas o problema da família é ela, que não tem tido bom testemunho dentro da sua própria casa, porque as suas obras não concordam com a sua fé. Porque aquilo que ela faz, aquilo que ela anuncia, não está de comum acordo com aquilo que ela professa. Porque existe um interesse, uma intenção muito grande em ser aceito pela igreja, um interesse muito grande em ter a concordância da liderança, em ter a aprovação dos irmãos, mas não está cuidando em ter a aprovação de Deus. Muitas pessoas, seja da nossa igreja, seja de outra igreja, não cuidam com a maneira que olha para o irmão que está ao seu lado, que traz no olhar intenções, motivações, pensamentos e desejos que não alimentam a sua vida de intimidade com Deus, mas na verdade está alimentando a carne. Olha como andas,
A fé verdadeira são boas obras. A fé que nós declaramos, nós podemos observá-la de uma forma prática, de uma forma concreta, através dos nossos relacionamentos. É nos relacionamentos que anuncia, que denuncia se nós estamos vivendo uma fé verdadeira. A maneira como nós nos tratamos, a maneira como nos relacionamos, isso anuncia para nós mesmos se nós de fato estamos crendo em Deus ou apenas vivendo uma vida religiosa. Eu escrevi assim: a fé é o que nos conecta com Deus, e as obras são o que nos conecta com os homens. Se nós cremos que a nossa fé está nos conectando com Deus, precisamos observar de igual modo como estamos nos conectando com os homens. Será que estamos nos conectando de uma forma amável, gerando relacionamento, conquistando os corações? Não para nós, não por nossa causa, não por aquilo que falamos ou fazemos, mas porque de alguma forma, pela graça e misericórdia de Deus, alguém viu algo e tirou dali uma lição. Será que aquilo que cremos está de acordo com aquilo que fazemos? Porque se formos observar a forma como nos conectamos com as pessoas, ou se é que nos conectamos, esta forma de nos conectar é que revela o quão estamos efetivamente crendo em Deus. Apóstolo Paulo e Tiago estão ambos anunciando uma mesma mensagem, que confundimos, que invertemos, que trocamos as prioridades, que não entendemos o id às vezes. E quão é importante estarmos aqui nesta manhã, irmãos, para ouvir a palavra do Senhor. Como é importante estar aqui nesta manhã, porque é desta forma que nós podemos, ainda que depois de 15 anos na casa do Senhor, ainda que depois de 20 anos na casa do Senhor, ainda que um mês, a primeira vez que você vem à igreja, você pode olhar para dentro de si, se humilhar perante a palavra do Senhor e dizer: Senhor Jesus, fala comigo, porque eu quero ser tratado por Ti. Veja como andas. A fé verdadeira são boas obras. A nossa fé pode ser testada através dos nossos relacionamentos. Jesus, certa vez, chegou aos discípulos e disse: ora, o que é que dizem ao meu respeito? Quando Jesus traz esse anúncio, e eu trazendo para a nossa ministração desta manhã, eu quero fazer a mesma pergunta para você. Ora, o que é que dizem ao seu respeito? A resposta foi variada. Cada um disse uma coisa. Uns pensavam que era Elias, o que dizem ao seu respeito? O que pensam ao seu respeito?
O que pensam quem você é? Porque é importante, irmãos, nós avaliarmos como está o nosso testemunho perante os homens. Como está a nossa fama, a fama segundo a palavra do Senhor, porque as Escrituras anunciavam que a fama de Jesus corria por inúmeros lugares. Não a fama que nós vemos por aí, mas é o bom perfume de Cristo Jesus. Porque alguém, apesar de nós, vem pedir oração. Alguém, apesar de nós, olha para a minha família e olha para a sua família e toma por exemplo. Um jovem no nosso meio olha e diz: quando eu tiver uma família, eu quero ter uma família que nem a sua. Assim como eu, constituindo a minha família, tive as minhas referências. Nós somos referências para outras famílias, cristãs ou não. E nós precisamos observar, sim, qual é o nosso testemunho, qual é a fama que está se espalhando. Será que é uma boa fama? Será que o que você tem a dizer a esse respeito é apenas uma autojustificação? Você se justifica porque fulano é isso, fulano é difícil, Beltrano. Como que se a opinião das pessoas não fizesse a menor diferença. Não, irmãos, nós precisamos olhar para dentro de nós. Precisamos ter atenção ao que dizem a nosso respeito. Precisamos cuidar. Não porque vamos nos guiar pela opinião alheia, mas porque nós precisamos observar se as nossas obras estão concordando com a fé que nós estamos professando. Se aquilo que nós cremos de fato, na prática, tem tudo a ver com aquilo que fazemos. Abra em 1 João capítulo 4, versículo 20. Primeira João, passa a 1 Pedro, passa a 2 Pedro. 1 João capítulo 4. Primeira João capítulo 4, versículo 20. Que diz: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Amém? Vamos repetir? Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus. Não pode amar a Deus a quem não vê. Não pode. Não pode. Não podemos dizer que amamos, somos apaixonados por Deus e ao mesmo tempo guardar ressentimento no nosso coração, guardar raiva, guardar ira, guardar rancor, não perdoar. Pessoas que entram e saem da igreja sem perdoar o irmão. Como pode dizer que ama a Deus?
Como pode dizer que ama a Deus? Nessa etapa, me faz lembrar de uma conversa informal que tive com um casal. Estávamos comendo uma pizza, e ali conversávamos a respeito de muitas coisas, e como ela, no ambiente de trabalho dela, lida com outros cristãos, em que a família está destruída, a família está destroçada, mas ela está feliz por ter sido honrada dentro da igreja. Ninguém sabe da sua vida, ninguém sabe o que acontece da porta para fora, o seu contexto, o seu dia a dia, o que a vizinhança fala a seu respeito, o que os filhos falam a seu respeito, mas está muito feliz, se sente muito realizado, muito realizada, por ser reconhecida dentro da igreja. Nós precisamos observar isso, irmãos. Pessoas que caminham, eu anotei até no meu celular, hoje pela manhã. Pessoas que não são ensináveis. Pessoas que se dedicam à casa do Senhor, mas ainda não entendeu. Não são ensináveis, estão trabalhando na igreja, mas não são ensináveis. Resiste ao ensino, resiste a uma orientação, resiste a uma correção. Eu já lidei com pessoas que se dedicava tanto à obra e se desgastava tanto pela obra, que além de faltar com as suas questões de casa, ela se sentia irrepreensível. Porque fazia tanto por tantas pessoas, que eu não conseguia admitir ninguém falar nada. Nós precisamos entender, irmãos, que as obras que nós realizamos, não são elas que nos aperfeiçoam, é o Senhor que nos aperfeiçoa. As obras é aquilo que o Senhor utiliza, é aquilo que está diante do Senhor para nos sustentar, para dar continuidade, para nos manter no propósito, para não cair em tentação, assim como diz Gálatas 5 e 6, que fala ali sobre as tentações, sobre os frutos da carne e o fruto do Espírito. As obras que realizamos é para sustentar a salvação que nos veio de graça. Se nós não aceitarmos viver estas obras, nós corremos um grave risco de perder a nossa salvação. E na verdade o relógio começa a contar. Começa a contar. Para que isso aconteça. E não vejamos mais esse irmão na igreja, ou se ele estiver na igreja, já não está mais no reino de Deus. Eu trago esse despertamento para a igreja, para que você olhe para o seu caminho e veja como andas. Não como Adão, não como Caim. Que depois de pecar, alimentar o desejo no seu coração, matar o seu irmão,
O texto de Gênesis diz que ele passou a andar errante sobre a terra. Veja como andas. Andes no Espírito, não andes na carne. Andes para fazer a vontade do Senhor na sua vida, e não para cumprir os seus próprios desejos, os seus próprios anseios. Sim, essa mensagem é para a igreja. Sim, essa mensagem é para convertidos. Sim, essa mensagem é para você. Para que você seja edificado, para que você seja aperfeiçoado, não por aquilo que você faz, mas pela misericórdia do Senhor Jesus. Porque é Ele que nos aperfeiçoa. Porque do contrário, irmãos, citei o texto de Isaías, mas podemos ir direto para Romanos, capítulo 10. Do contrário, nós estaremos, assim como esse texto de Romanos, capítulo 10. Versículo 16. Que diz: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, de certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins da terra. Pergunto, pois, porventura não terá chegado isto ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, e vos provocarei a ira. E Isaías, o mais, se atreve a dizer: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não me perguntavam por mim, Quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Misericórdia. Que não seja esse o nosso caminho. O caminho de ouvir a palavra do Senhor e de não dar crédito à mensagem. De ouvir a palavra que é ministrada ao nosso coração, assim como Isaías anunciava ali no capítulo 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Em quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque nós podemos trazer isso para os nossos dias e nos perguntar: será que nós estamos dando crédito à pregação que temos recebido? Porque se estamos dando crédito, aí sim podemos responder a segunda pergunta de Isaías, que diz: em mim tem se cumprido, tem se manifestado o braço forte do Senhor. Porque se eu tenho dado crédito à pregação, em mim tem se cumprido, em mim tem se manifestado o braço forte do Senhor Jesus. A melhor maneira de olharmos e percebermos se a nossa fé é verdadeira é olhar para dentro da nossa casa. No texto de Efésios, capítulo 5 e capítulo 6, você pode abrir e assim encerro a ministração.
No texto ele traz o seguinte: o texto ele nos convida a andar em amor, ele nos convida, nos exorta a andar como filhos da luz e a repreender as obras infrutíferas da carne. E também nos mostra como evidenciar a nossa fé através da nossa família, assim, essa forma que eu escrevi, e eu quero decorrer de alguns versículos com os irmãos, a partir do versículo 18, do capítulo 5 de Efésios, que diz: e nem vos embriagueis com vinho, no que há de dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E no texto seguinte ele começa a falar sobre a família, ele começa a ser prático na aplicação, e ele diz: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Versículo 25: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 28: assim também maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a seu próprio corpo, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez com a igreja. Capítulo 6, versículo 1: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, que sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vossos senhores ou vossos patrões, segundo a carne, com temor e tremor, segundo a carne, segundo a lei, segundo aquilo que rege dentro do trabalho, dentro do sindicato de cada um que é funcionário, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Versículo 6: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Versículo 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, aleluia, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a vossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja como andas. A fé verdadeira são boas obras. Como está dentro da tua casa? Como é que é o ambiente dentro da tua casa? Como é que está o coração do teu filho? Será que você já enxergou ele como uma outra pessoa que não é o seu filho? E já começou a se perguntar se ele é cristão mesmo? Porque para ser cristão, ele precisa estar apaixonado. O evangelho não pode ser uma pedra
que tem que ser empurrada a garganta dentro, porque só vai ferir, e nunca mais ele quer voltar para isso. Mas ele precisa ser conquistado pelo testemunho do pai, ele precisa ser conquistado pelos joelhos da mãe, ele precisa perceber que desde que ele se conhece por gente, ou desde aquele dia, que ele nem lembra mais quando, ele tem exemplo dentro de casa. Ele olha para sua mãe, ele olha para o seu pai, e vê neles as maiores referências, porque ele não sente necessidade de sair de casa para abrir o seu coração com outro que também saiu de casa, porque não teve como abrir dentro de casa. Então, jovem abre coração com outro jovem, porque um pai e uma mãe não estão atentos para observar os seus filhos. E isso é fé. Isso é fé. Essa é uma fé prática. Não cabe um esposo agredir verbalmente a sua esposa, quanto mais fisicamente. Não cabe uma esposa querer manipular o seu esposo para obter aquilo que deseja, humilhá-lo por aquilo que ele não pode fazer, por ele estar desempregado e ela ter condições de colocar as coisas dentro de casa. Isso é fé. Não cabe a um filho desonrar o seu pai, ainda que não seja cristão, ainda que seja bêbado, ainda que traia a sua mãe, ainda que o desonre. Não cabe a um filho desonrar o seu pai. Cabe a ele cumprir a palavra do Senhor Jesus. É um desafio, mas não foi à toa que Jesus morreu na cruz do Calvário. E eu quero te dizer que você não está sozinho para cumprir essa tarefa. Eu quero te convidar a cumprir essa tarefa. Cumpra essa tarefa. Cumpra essa tarefa. Ao mesmo tempo, o Senhor vira para o pai e diz: não ire o seu filho. Não abuse da autoridade que você tem sobre ele. Não se dê por satisfeito em dizer: eu estou mandando, né, pastor? E pronto. Porque ele vai acatar, ou vai ter que engolir, mas depois não. Depois, quando ele começar a andar com as suas próprias pernas, aí um pai, uma mãe vai poder observar no filho e ver que apesar deles, os filhos fizeram boas escolhas. Isso falo, irmãos, ao cabo de um tempo, ao final de um período, ao final de uma trajetória. Se as coisas não estão indo certo, não estão indo bem, e você está fazendo como Efésios 6, vestindo a armadura de Deus, porque essa sim é a armadura. Não é nada miraculoso, espiritual, algo que desce sobre a terra. A armadura de Deus são as boas obras que você realiza dentro da tua casa. Depois que você se cercar da armadura, você está pronto. Depois que você cuidar da tua esposa, cuidar do teu esposo, cuidar do teu filho, cuidar do teu patrão, você, patrão, cuidar dos seus servos, aí sim você está revestido. Você está coberto da armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Levante-se, não apenas fisicamente, mas levante-se para cumprir as boas obras que o Senhor te chamou para cumprir. Levante-se
para vasculhar a tua casa interior, e para você olhar para trás e ver como andas, ver como está a tua casa, ver qual é a opinião dos teus vizinhos. Porque se há necessidade de correção, irmãos, esse lugar e essa é a hora de você se corrigir com o Senhor. Se você precisa se corrigir com o Senhor, se corrija. Se você precisa se corrigir com as pessoas, se corrija com as pessoas. Se há alguém aqui nesse lugar que você precisa ir até essa pessoa, pedir perdão, porque isso depende da tua salvação, irmão. É muito mais do que a pessoa. Isso demanda a tua salvação. O que está em jogo é a tua vida, o que está em jogo é a tua família, o que está em jogo é a tua eternidade, o que está em jogo é você fazer valer os dias que você tem aqui. Perdoa. Não guarda essa raiva não. Não guarda essa ira não. Seja amável para com seu esposo. Seja amável para com sua esposa. Tantas aflições, tantas dificuldades, tantos conflitos. Esse é o testemunho. Esse é o único testemunho que vai fazer alguma diferença. Podemos colher milhares e milhares. Cadê? Não está aqui. Podemos colher milhares e milhares de testemunhos de salvação, de cura, de libertação, mas o testemunho que quebra o jugo é o teu preço em realizar boas obras. É quando você usa esse testemunho para dentro de casa. E não é um momento pontual, é algo que faz parte da sua vida. É um desafio, mas é um desafio que você pode cumprir. Você pode cumprir. Você pode cumprir. Você pode cumprir. O Senhor Jesus morreu na cruz, não foi à toa. Ele entregou a sua própria vida. Ele entregou a sua própria vida para que você ande em espírito, ande em amor, para que você ande como um filho da luz. Os testemunhos que fazem toda a diferença é aquele que nós pagamos o preço. É aquele que nós pagamos o preço. É aquele que nos acompanha dia a dia. Celebrarei a Ti com meu viver. Cantarei, contarei Suas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Coloque a mão no teu coração. Eu começo a falar com o Senhor nessa hora. Não somos perfeitos, irmãos. Eu não sou perfeito, você não é perfeito.
Você não precisa vestir uma capa de perfeição. Você não precisa aparentar boas obras. Se no final você está negando a fé. Mas o que nós precisamos é ser transparente diante do Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu me humilho na tua presença, eu me humilho diante de ti, eu me humilho diante de ti e te peço, Deus, vem sobre mim e faça aquilo que eu não posso fazer. Eu me humilho diante de ti, Senhor, e te peço, Senhor Jesus, arranca de mim, Senhor, todo o mal. Arranca de mim, Senhor Jesus, tudo aquilo que não lhe pertence, Senhor. Porque eu quero andar em justiça, eu quero andar debaixo do teu amor, eu quero andar no Espírito, eu quero andar como filho, como filha da luz. E para viver e experimentar a tua boa e perfeita vontade. Ah, Deus, venha sobre nós, Senhor Jesus. Venha sobre nós, Senhor Jesus. Venha sobre agora, Senhor Jesus, sobre a tua igreja. Venha sobre o teu povo, Senhor. Ministra, Senhor Jesus. Toca nas mãos, toca nos pés. Ó Deus, para que as obras, Pai, para que aquilo que fazemos, para aquilo que decidimos fazer, Senhor, seja de acordo, Senhor Jesus, com a fé que professamos, Deus. Ó Deus, em mais ou menos grau, Deus, venha com a tua misericórdia, venha com a tua graça sobre a nossa vida, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós, porque só ela, só o teu favor, Senhor, é que nos dá condições em andar com confiança. Só o Senhor é que nos permite, só o teu sacrifício na cruz do Calvário é que nos permite andar em confiança. Por isso vem, Senhor, ouça a oração da tua igreja, porque esse comprometimento é um comprometimento individual, é uma palavra individual, não é minha, não sou eu, não é aquilo que eu posso fazer, mas é a palavra de cada um para contigo, Senhor. Deus, colhe cada oração, que ninguém na hora da batalha, na hora da luta, não esteja desguarnecido, não esteja descoberto, mas que o teu Espírito Santo possa guiar cada um de nós, Senhor, a andar, Senhor, porque só o Senhor é que é capaz de nos fazer andar em retidão, de nos fazer andar em espírito. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, eu louvo.
seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Te exaltamos, te glorificamos e te pedimos, Deus, ajuda-nos a cumprir, Senhor Deus, a cumprir o nosso ministério. Ajuda-nos, Senhor, a viver, Senhor, a tua palavra de forma efetiva e de forma verdadeira. Dá-nos, Deus, uma semana abençoada, um domingo abençoado na tua presença. E isso nós fazemos e te agradecemos. E toda igreja diga amém, amém e amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Um domingo abençoado a todos.